Olá, boa noite a todos. Dentro de um minuto, nós vamos começar a nossa aula aberta focada no município de Mauriti, né? Conhecimentos gerais sobre o município de Mauriti. São 18h59 e nós aí estamos agendados para as 19 horas, tranquilo? Todo mundo está me escutando aí bem? Áudio está chegando tranquilo? Qualidade de som e de imagem? Perfeito. Eu sou o professor Brando, e aí já estou há algum tempo aqui com o IB Concurso, tá? Mas nem todo mundo conhece o IB Concurso. Então, nesse breve espaço de tempo, eu vou apresentar aí quem é o IB Concurso, né? Qual é a linha que nós trabalhamos, há quanto tempo nós trabalhamos juntos, né? Especialmente na área de concurso. O IB Concurso ele tem se consolidado na área de concurso público, principalmente na área online, né? Isso é uma carência, uma brecha que foi deixada aí por muitos grandes concursos, e aí nós, o IB e eu, professor Branco, nós fazemos esse trabalho aí para correr atrás desse prejuízo. Tranquilo? Já podemos apresentar aí o nosso PowerPoint de saída, tá? Deixa eu só abrir aqui o meu PowerPoint, né, sobre quem é o IB Concurso, onde é que nós trabalhamos, o que foi que nós já fizemos aí nos últimos anos, né? Nós temos um histórico aí antigo, né? Relativamente antigo. Então, só compartilhar aqui com vocês. Cadê a minha tela? Tela cheia. Prontinho, né? Olá. Cadê meu... Opa, não é esse. Também não é esse. Vou só achar aqui o meu PowerPoint. Um segundo. Cadê meu PowerPoint? Pronto, tá aqui. Beleza? Tá todo mundo visualizando aí o PowerPoint de hoje. E aí nós vamos ter a apresentação do que é o nosso IB, né? Você está vendo aí muita coisa aberta. Primeiro, nós já temos uma banca definida. A banca definida vai ser aí a banca URCA, né? Universidade Regional do Cariri. Ela também já fez o concurso lá de Várzea Alegre. Nós fizemos aí também um concurso, umas questões muito bem elaboradas, e ela foge muitas vezes a um conteúdo programático que nós já estamos acostumados. Quando eu digo isso, conteúdo programático que nós estamos acostumados. Por exemplo, no conteúdo programático da URCA, comumente ela cobra região metropolitana do Cariri. Só que Mauriti não faz parte da região metropolitana do Cariri. Deixa eu só rolar a nossa tela, né? Nós temos aí o concurso também de Lavras da Mangabeira, já publicado 4 editais aí focado em Beberibe, né, no nosso litoral leste do estado do Ceará, 4 editais, né, um inclusive focado principalmente no magistério, né. Nós temos aqui uma expectativa de mais editais que no nosso sertão central, no litoral, a Prefeitura de Aquiraz, aqui na região da Grande Fortaleza, né? Barbalha já tem um processo aí, talvez, de escolha de banca. Eusébio, para a área de educação, principalmente. Nós tivemos aí para AMT, Agente Municipal de Trânsito, mas aí existem outros editais em processo de elaboração, né? Juazeiro do Norte e Croatá, na sequência. Assaré, concurso de Sobral já anunciado, muito provavelmente esse ano ainda, até o final do ano. O último concurso de grande monta de Sobral foi 2019, né? Foi pela Universidade Estadual do Ceará. Nós temos ainda Paracuru, também já anunciado, né? Caririaçu, focado na UPA, nós temos um histórico muito grande com a UPA. Pentecoste, Baturité, no Sertão Central, Pentecoste ali já próximo à região de Canidé, onde está acontecendo também um concurso que é Paramoti. Piqué Carneiro, Ipu, na região serrana da Ibiapaba. Maranguape já está anunciado há bastante tempo, tem um esqueleto do que seria um edital, né? Mas até agora não foi publicado, nós estamos na expectativa.
Forquilha, né, também na expectativa, Caridade, na região norte do estado do Ceará, Acaraú, no nosso litoral leste, né, Ipaporanga, Limoeiro do Norte, tudo na expectativa. E Paramoti. Paramoti já está publicado, Tauá vai ser retomado, Salitre, que tem uma questão a ser resolvida, inclusive uma questão de divisa com o estado de Pernambuco, né? Tarrafas, estamos aguardando. E aqui, o que é que o IB já fez nos últimos anos, né? Bem aqui para vocês. Farias Brito, primeiro lugar. Nova Olinda, primeiro lugar. Salvo engano, na sequência, as 4 aí, se a minha memória não me prega peças, meninos, nós tivemos aí UPA, Universidade Patativa do Assaré. E no caso de Jericoacoara, uma questão que caiu lá na prova estava no nosso simulado, que era o nome do aeroporto, né? O nome do aeroporto de Jericoacoara. Então, em primeiro lugar, Barro, Mombaça, Itapajé, Jucasa, Copiara, Pindoretama, né? Os nossos aprovados de 2025, alguns deles, claro, existem mais. Primeiro lugar, aqui de Nova Olinda, e segundo lugar também de Nova Olinda. Você vai ver aqui, ó, nível médio, agente administrativo, e psicologia, nível superior, né? E aí, como funcionam as nossas aulas? As aulas sempre serão ao vivo. Vocês me verão aqui na disciplina de conhecimentos gerais e atualidades, se o edital trouxer essa temática, geralmente a URCA aborda essa temática, e as aulas ficam gravadas, disponíveis. Hoje eu não pude assistir, eu tive que faltar a aula hoje, estava na faculdade, fui resolver um problema, as aulas ficam gravadas para assistir quantas vezes você quiser. Atendimento para tirar dúvida, caderno por disciplina, né? Um grupo de WhatsApp e material em PDF, todas as nossas aulas. Simulado, revisão, e não deu certo, não conseguiu passar em Mauriti. Eu espero que isso não aconteça, óbvio, tá? Mas se acontecer, você ainda tem acesso à plataforma durante um ano inteiro. Mas aí se não tiver outro concurso em Mauriti, vai ter língua portuguesa, vai ter direito, vai ter conhecimentos gerais, informações que sempre são utilizadas em diversos concursos públicos, né? Nós temos aí as apostilas de português, de conhecimentos gerais, separado por banca, URCA, UPA, CETRED, diversas bancas, e nós temos as provas de 2025 e 2024, né? Com as questões da URCA já gabaritadas. Nós realizamos simulados, os nossos simulados são categoricamente simulados autorais, na minha parte, pelo menos, né? Eu crio as questões baseadas em site, revista, bibliografia, livro, IPES, IBGE, para que você tenha a experiência de fazer um simulado muito próximo da realidade da nossa prova. Está aqui o chefe, né? O curso realmente existe, materialmente existe, está aqui o chefe, e o professor Rafael Rocha, que agora está na Secretaria de Educação de Pacajus, né? Aqui foi um aulão aí da PM, e a nossa central de vendas, né? Está aqui o nosso WhatsApp, 2 WhatsApp, para você que ainda não se matriculou, está aqui, né? O QR Code para o ingresso nesse concurso que agora nós começaremos, a turma com a aula aberta. Tranquilo? Ó. Link, QR Code e a central de atendimento. Saindo daqui, voltando aí para vocês, beleza? Bora lá. Fiz só um preâmbulo. Opa, já tem mensagem aqui. Será que é Pix? Não, não é. Ao Modesto Cavalcante. Boa noite a todos, Modesto. Foi só um preâmbulo para a gente não perder muito tempo, que nós vamos falar de Mauriti, tá? Todo mundo aí é da região sul, centro-sul do estado do Ceará. Tem alguém pro lado de cá? Tem alguém do litoral? Graças a Deus. Deu certo, Maurício, lá? Ou já quer mudar de concurso? Porque concurseiro é assim. Passa em um, aparece outro melhor, pula, né?
até chegar ali no teto, que é o salário do ministro do STF, né? Não é pouca coisa, 60 mil, alguma coisa assim, né? Não é muito, não é muito. Mas a quem interessa a possa, deixa eu dizer para vocês, foi aprovado uma PL, tá? Didática. Eita, rapaz, estranho. Mas bora lá. Foi aprovada uma PL que vai mudar, já passou no Congresso, passou na Câmara, segue para o Senado, passando no Senado, volta para a Câmara, e depois depende da sanção do nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Foi a PL. Isenção de imposto de renda até 5 mil e redução da alíquota entre 5 mil e 7.500. Porque hoje, a partir de 5 mil, mais ou menos assim, você tem uma alíquota de 27,5%. É uma dentada muito grande. Então, quem recebe 10 mil vai ter uma dentada de quase 30% do salário, né? Sério? Ô, cara, tivesse falado, Maurício, a gente tinha dado uma orientação, cara, sobre a questão de como a banca gosta dos planos de aula, né? A formulação do plano de aula, que cada banca também tem essa pegada. Né? Eu estou aí na fase de heteroidentificação lá do IF do Rio Grande do Norte. Deve ser esses dias aí. Vou lá, né, para entrar no sistema de cotas. Sistema de cotas, inclusive, que mudou, meninos, estão acompanhando, né? Sistema de cotas não é mais 20%, é 30%. O nosso edital de Mauriti vai ter um sistema de cotas? Alguém já viu o rascunho aí do edital? Será que vai ter um sistema de cotas para esse concurso? 30%. 30%, tá? E aí já antecipo para vocês. Cuidado com a questão do sistema de cotas. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando o sistema de cotas é estabelecido, se estabelece junto com isso uma câmara de heteroidentificação. E é essa câmara que vai dizer se você é negro ou é pardo. E agora, todo mundo está sentado, eu vou contar uma coisa absurda. Certo? Certo? O que é o absurdo? Nas câmaras de heteroidentificação, vai estar lá, né? Pardo negro e pardo pardo. Ok? Eu digo isso porque eu já preenchi recentemente aí no IF essa situação e é uma situação absurda. Escolheram a banca, Francisca. A banca será a URCA. Então, está no processo de elaboração. Tá? A URCA deve seguir o padrão que ela sempre segue. Conhecimentos gerais do município, que é o que nós vamos falar agora, em linhas gerais. Região metropolitana do Cariri, a RMC. E também atualidades. Essa parte de atualidades, ela coloca num nível muito alto, tá? Tanto é que a UPA, na banca, Universidade Patativa do Assaré, trabalha no circuito ABCD e a URCA trabalha no circuito ABCDE. É um item a mais a ser lido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quantas questões? 22 questões de 30 na banca UPA e COR, 60 candidatos. Não, foi não. Foi não. Agora tem que ver, Lucas, também se houve uma abstenção grande, né? Se faltou muita gente. E aí o concurso de COR, ele está com um problema com indício de fraude. O Ministério Público está investigando se houve ou não vazamento de informações em algumas áreas lá no ICOR. Então isso também vai pesar. Nos últimos concursos tem ocorrido uma abstenção entre 35% e 40%. Muita gente se inscreve e aí quando vê que são poucas vagas, no meio do caminho desiste. Deixa eu antecipar para vocês. Você só precisa de uma vaga. Uma. Você não vai passar em duas vagas, vai passar em uma, tá? Claro,
Se tiver mais vagas, a concorrência é diluída, mas só precisa de uma vaga. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que correr atrás valendo, né? Tem que fazer o que os outros não fazem. É o momento coach. Que é isso? Estudar, focar, resolver questões. Estudar, focar, resolver questões. Não tem como você não ser aprovado se você não resolver 100 questões, 200 questões, 300 questões, 1000 questões. Acabou. Claro, resolver de verdade, né? Focado, centrado no que a banca pede. Tranquilo? Já podemos descer o malho aqui, começar a apresentar conhecimentos gerais de Mauriti. Tá bom esse ritmo, pessoas? Porque eu sou 220 volts. E como a gente trabalha com um tempo muito apertado, tem uma hora que eu tenho que dar uma esticada de baladeira. Pode ser? Seguimos? Disseram nada? Então vamos embora. Deixa eu apresentar para vocês o PowerPoint da nossa aula de hoje. Prontinho. É esse PowerPoint aqui, né? Começando aí com os nossos conhecimentos gerais sobre Mauriti. Se ele apresentar, pronto, ok? Gente, é sempre uma casca de banana, sempre quando um município é mais antigo, quando o município ele está vinculado a desenvolvimento econômico, quando o município tem uma vasta bibliografia, tá? E aí, um assunto que é costumeiramente cobrado, independente da banca, as questões da formação histórica e econômica do município. No nosso caso, é o município de Mauriti. Dê uma olhadinha à sua esquerda, que você vai ver prazão do município. Prazão do município. E isso cai com muita frequência. Só que a URCA, ela não vai colocar essa moleza, né? Como é que se chama a pessoa que nasceu em Mauriti? Eu não lembro de uma questão da URCA, sim, com esse grau de facilidade, tá? Eu lembro que a URCA coloca uma estrutura de assertivas ou de proposições, né? Ela vem aqui, aí faz assim, ó. Item 1. Né? O nascido em Mauriti é mauritiense. Item 2. No brasão de Mauriti constam duas datas que representam respectivamente. Ok? Essa é a linha de trabalho muito comum à banca que foi escolhida para o nosso certame. Tá? Então, primeiro, Mauriti está vinculada, é uma palavra de origem tupi, e vai significar isso aqui, ó, a árvore que dá sumo, que dá suco, que dá água, certinho? E esse nome também está vinculado a esses indígenas ou povos originários. Muita calma nesta hora. Olha a confusão que está se formando logo de cara. Você está vendo bem aqui a palavra de origem tupi e bem aqui uma referência aos indígenas buritis, tá? Que eram genericamente chamados de tapuias. Vou sair daqui, voltar aí para os senhores, né? Eu sempre faço essas transições para que a gente tenha uma pegada mais diferente. Opa, cadê aqui? O IB tem, Modesto. O IB tem professores na área específica que estão fazendo material para o CNE, CNU, aliás. Né? Aí pode ser que ele já tenha algo nesse sentido. Beleza? Bora lá. Os indígenas do Ceará estavam divididos em dois grandes troncos. Os tupis, junto ao litoral, e os tapuias, que eram os indígenas ou povos originários do interior. Não preciso dizer aos senhores e às senhoritas que esses dois grupos se odiavam.
se degladiavam, se matavam há centenas de anos. Então, quando começa a discutir a história do Brasil, especialmente nessa região, a região centro-sul do estado do Ceará, se levanta a temática. Os portugueses mataram indígenas, a coordenação te dá uma orientação melhor. Depois tu manda um recadinho para a coordenação, que ela te direciona, pode ser? Que aí tem um grande professor de história, né? E ele está montando material para o CNU, ele deve ter muita coisa específica. Bora lá. Quem matou mais indígena? Foram os portugueses, europeus? Não. Quem mais matou indígena foram indígenas. Antes da chegada dos portugueses, essas tribos já se degladiavam, já se matavam há centenas de anos. Então, os tupis, junto ao litoral, como os tremembés, os senhores do litoral, os anassés, e os tapuias, os de língua travada, de língua presa, paiacu, cariris, buritis, icós, jucás, genipapos canidés, tudo interiorano, tá? Então, é desse desdobramento que nós vamos ter a formação da palavra Mauriti. Tá? Mauriti é uma corruptela da palavra Buriti, mas é também uma homenagem a um almirante, né? Almirante da Marinha, o sobrenome Mauriti. Só que o Mauriti desse almirante era Mauriti com Y, né? Então não tinha a origem tupi, guarani ou tapuia. Tranquilo? Podemos seguir daqui nesse ritmo? Dúvidas? Não tem dúvida? Vamos avançar. Bora lá. Voltando aqui para o nosso PowerPoint. A coordenação está online. Pelo menos estava online agora há pouco. Lá no finalzinho, tem o número de contato da coordenação, Modesto. Aí daqui a pouco eu mando aí no privado, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui, meninos e meninas, o nosso brasão, né? Então nós vamos ter aqui, ó, a representação do Império e depois da República. Nós vamos ter ramos de algodão e ramos de milho, fazendo uma alusão, né, à atividade agrícola da região de Mauriti. Nós vamos ter aqui 10 estrelas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa daqui representando a sede e as outras 9 estrelas representando os distritos, né? Aqui nós vamos ter a presença indígena dos buritis, um cocá e 2 flechas cruzadas. Aqui embaixo, uma âncora rememorando o almirante Mauriti, né? E as cores da República, amarelo e verde. Cuidado com essa história do amarelo e do verde. Depois da República, 1889, nós fomos ensinados de que essa representação de verde e amarelo, né, era o ouro do Brasil e as matas do Brasil. Mas, originalmente, não era isso. Porque o verde e amarelo estava lá presente na bandeira portuguesa que tremulava no Brasil. Representava as 2 famílias europeias. Tá? Uma dessas famílias era a família de Orleans e Bragança, que compunha aí a família real portuguesa e depois a família real brasileira, né? E aqui nós temos 2 datas, ó, da elevação da condição de vila e da elevação à condição de cidade. Só que a região começou a ser ocupada muito antes de 1890. 1890 era o século XIX. Então, nós tínhamos aqui, originalmente, que a ocupação, a região, já era ocupada durante o século XVII. Século XVII, sim. Século XVII vai de 1601 até o ano de 1700. Esse é o século XVII, tá?
Toda vida que o século terminar em 00, a primeira dezena dá nome ao século. Toda vida que ele terminar diferente de 0, eu acrescento uma unidade à primeira dezena. Então, o século XVII vai de 1601 a 1700. Século XVIII vai de 1701 até o ano de 1800, ó, terminando sempre em 00, ok? Essa região já era ocupada desde o século XVII, né? Existiam aí as tribos tapuias, as interioranas, os tupiniquins, e depois chegaram uma tribo chamada de Guanacés, né? Da onde vai ter o desdobramento dos buritis. A região ocupada, inicialmente, foi essa lagoa, sem água, sem vida. Sem água, sem vida. A prova de que existia uma ocupação anterior a isso é a representação da Pedra da Letra, né? Com pinturas rupestres, com passagem do homem americano dentro daquela região. Oficialmente, né, a história catalogada, registrada, vai abordar a concessão de Sesmaria já no século XVIII. No século XVIII, a atividade econômica em alta era principalmente a atividade econômica vinculada ao gado. E a produção do gado, a condução do gado, ela acontecia do litoral para o interior. Haviam leis imperiais que proibiam a produção ou a criação de gado junto ao litoral. As terras férteis do litoral estavam destinadas à produção de cana, menos no Ceará. O Ceará não participou de forma efetiva, inicialmente, da produção de cana junto ao litoral. Tranquilo? Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Senão, nós avançamos, porque o nosso tempo é curto. Opa, mensagem aqui. Pronto, ó. Modesto, tá aí o contato da coordenação. A coordenação entrou em contato com você, beleza? E aí eles podem dirimir a tua dúvida. Caríssimos, até aqui tudo na paz. Podemos manter esse ritmo, porque eu tenho 16 questões para serem resolvidas e para mostrar qual é a pegada da banca URCA. Dúvidas? Seguimos, mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos. Tranquilo, Modesto, tá de boa. Dúvidas? Não? Então vamos embora. Deixa eu esticar a baladeira, que eu quero dedicar um tempo maior para a resolução das nossas questões. Beleza? Aqui as nossas questões, o nosso PowerPoint, né? O nosso brasão está presente na lei orgânica do município, o gentílico e a origem do nome, né? A ocupação da Lagoa Quixesse e o desdobramento histórico da ocupação de uma sesmaria, né? 1734, ainda no século XVIII, isso está lá no nosso e-book, né? Nós vamos ter a formação e a subdivisão da região em duas. Nós vamos ter o Muriti Grande, que anteriormente era chamado também de Buriti, e Muritizinho. É nessa época em que a região começa a ser ocupada com a expansão do gado. À medida que o gado vai sendo expandido, as terras indígenas vão sendo tomadas. O massacre, o genocídio, e posteriormente o etnocídio, que é a morte cultural, vai acontecendo. Agora, sempre houve na ocupação europeia, especialmente dos países de origem católica, Portugal, Espanha, França, de tradição católica, Itália, de tradição católica. Só que Portugal, Espanha e França tiveram períodos muito ativos na chamada expansão ultramarina, né? As grandes navegações. Era comum, era tradição, era legítimo que, quando se descobrisse algo, se colocasse o nome do santo do dia. E esses colonizadores, eles colocaram vários santos padroeiros, né? Nós temos São José,
nós temos padroeiro de Ceará, São José, nós vamos ter São José de Ribamar, padroeiro de Aquiraz, e por conta disso, né, na região onde nós temos Muriti, tá, que depois vai virar Mauriti, um dos sesmeiros vai fazer um voto, né, dedicado a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, tá? Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que também é padroeira de Fortaleza, né? A sua data de comemoração é dia 8 de dezembro. Só que em Fortaleza e em Calcaia, que também é padroeira de lá, ou Nossa Senhora dos Prazeres também, foi antecipada para o dia 15 de agosto. Originalmente, né, nós vamos ter aí a presença dessa figura, Antônio Pereira Cunha, tá? A região no século XVIII estava dividida em Muriti Grande e Muritizinho. Depois é estabelecido um povoado, ou seja, já existe uma organização urbana, já existe moradores, já existe uma estrutura política definida e vai aparecer a denominação de povoado do Buriti Grande, tá? Posteriormente, mudando para Mauriti. Em 1887, ainda no período do Império, Segundo Império, vai sair da condição de povoado e vai se estabelecer uma vila, uma organização política mais elaborada. E com a vila vai surgir posteriormente um alcaide, né, ou intendente, que tinha aí o papel de prefeito, e posteriormente a elaboração de uma Câmara de Vereadores. Ok? Isso em 1887, ainda dentro do período do Segundo Reinado. Somente em 1890, né, tá aqui, ó, 1890, com a lei número 51, ou o decreto-lei número 51, é que, de fato, vai se instalar o município. E, por conta disso, ó, volta aqui para o início, e aí você vai entender a primeira data aqui na região da epígrafe do nosso brasão. Tranquilo? Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês. Vamos lá. Meninos, até aqui tudo na paz. Dúvidas? Mantemos? Aumentamos o ritmo? Diminuímos o ritmo? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos embora. Bora lá. Voltando aqui para o nosso PowerPoint. No processo de elaboração das Sesmarias, né, e a instalação do município em 1890, no decreto 51, né, somente, apesar de ter instalado o município não tinha de fato autonomia, não tinha como se manter economicamente nem politicamente. E é por conta disso que um pouco depois o município ele vai perder a condição de autonomia política e vai ser reduzido a um distrito, vinculado ao distrito de Milagres, em 1911. Né? Posteriormente, em 1824, volta a ser município, tá? Se tornando independente de Milagres. E, por conta disso, vai ser registrada que a condição de vila e posterior município será uma homenagem a Cordovil Mauriti. Eu achei por bem colocar Mauriti com I, mas, na verdade, o nome do Cordovil Mauriti é com Y. Depois você vai acessar aí
A bibliografia dessa figura foi inspirada nele, né? Colega de Capitão Miguel Dantas, que também corroborou, ou seja, trabalhou para a emancipação de Mauriti, que o nome do município vai ter essa pegada. Tranquilo? Aí, a origem da capela em homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, uma promessa cumprida quando na região houve um surto de cólera, né? A doença bacteriana muito séria, as pessoas começam a ter diarreia, literalmente morrem disso, né? A pessoa vai definhando, vai definhando, vai definhando, e só depois, né? Só depois que a graça foi alcançada, né? É que a capelinha vai se tornar, de fato, igreja. Tanto é que a festa da padroeira, ela começa no final de novembro e é concluída, é erigida até o dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Tá? Nós temos aqui a evolução territorial política de Mauriti, inicialmente chamada de Buriti Grande, até 1891. Depois, o decreto de Buriti Grande vai estabelecer como município. Posteriormente, perde a condição de município e volta à condição de distrito em 1895. Posteriormente, perde novamente em 1911 a condição de município, volta de novo à condição de distrito. Em 1924, sai da condição de distrito de Milagres, volta à condição de município, e aí, em 38, sai da condição de vila, passa à condição de município e vai mudar o nome de Mauriti, de Buriti Grande para Mauriti. E é por isso que lá no nosso brasão nós vamos ter a segunda data, a data de 1938. O estabelecimento do Buriti Grande e a mudança de denominação de Buriti Grande para Mauriti e o estabelecimento do município oficialmente. Saindo daqui, voltando aí para vocês. Vamos lá, rapidinho. Caríssimos, até aqui dúvidas, tranquilo? Mantemos, aceleramos. Eu acredito que a gente já vai começar a resolver um conjunto de questões. São 16 questões. Eu acredito que a gente consiga resolver pelo menos 10 questões com o tempo que nos resta. Tranquilo? Vou me encaminhando para concluir o assunto e aí a gente vai entrar no processo de resolução de questões. Tranquilo? Pode ser assim? Me deem o feedback. Sim, não, continuamos. Então, vamos embora. Olha só, o município de Mauriti, ele tem outras particularidades, tá? E são algumas questões que acabam pegando um ou outro candidato com as calças na mão, literalmente. Por que é que eu estou falando isso, né? Porque nós trabalhamos, quando eu digo nós, eu e o IB, nós trabalhamos com informações em 3 circuitos. Nós trabalhamos com as informações do IBGE, ou seja, em caráter federal. Nós trabalhamos com informações do IPESC, Instituto de Pesquisa e Estatísticas do Estado do Ceará, né? Isso aí é a esfera estadual. Nós trabalhamos com informações também disponibilizadas e referendadas da própria Prefeitura de Mauriti e, claro, nós usamos uma bibliografia, tá? Livros, sites, revistas, blogs. Por que eu estou comentando isso? Porque a União, o IBGE, se sobrepõe ao Estado e à Prefeitura. Tá? Só que, muitas vezes, os elaboradores das questões, eles vão tirar as informações de livros ou de blogs. Eu lembro bem que Vaze Alegre
tirou a informação, que montou uma questão de um blog sobre o Cariri, tá? Então, tem que ter muito cuidado com respeito ao choque de informações. Já antecipo isso, porque existe um limite, município faz limite, estado faz divisa e país faz fronteira. Existe um limite que gerou uma polêmica, tanto é que dia 15 agora de agosto, o IPES e o governo de várias prefeituras se reuniram para redefinir os limites municipais, especialmente na proximidade do estado da Paraíba e do estado de Pernambuco. Tranquilo? Então vamos lá. Evolução territorial do município de Mauriti. De 39 a 43, dentro do período da Segunda Guerra Mundial, né, nós vamos ter aí a formação desses distritos. Mauriti, a sede, Coité, Espírito Santo, São Félix, Uburanas e Veracruz, né, que anteriormente se chamava São Francisco. Em 43, o nome de Espírito Santo vai mudar para Anauã, tá? Por que isso? Porque em 43, quem estava à frente do governo federal era o senhor Getúlio Dornelles Vargas. E aí ele traz de volta um sentimento nacionalista. Ele começa a trocar nomes portugueses, franceses e até espanhóis por nomes de origem indígenas nacionais. Tanto é que Anauã vai significar, né, unido, aparentado, grosso, e fica nas proximidades da Serra do Félix, junto ali ao estado da Paraíba. Tanto é também que São Félix, nesse contexto da década de 40, vai também mudar de nome para Mararupã, que significa Lagoa da Floresta. Uma referência, se você recordar aqui, ó, uma referência a essa lagoa, ok? Que permitiu a ocupação dos primeiros colonos dentro dessa área, né? Depois, deixa eu voltar para cá, né? Depois, em 90, nós vamos ter aí a volta do nome de São Félix, né? Em 2001, aí nós vamos ter a formação de 9 distritos, por isso que você vai ver lá no brasão uma estrela maior e 9 estrelas nas laterais do fundo azul do nosso brasão, né? Aí nós vamos ter Buritizinho, uma homenagem, uma referência aos indígenas buritis, Coité, que também significa de origem indígena, que significa pedrinha branca ou olho branco, né? Nova Santa Cruz, uma referência a um dos nomes do Brasil, né? Palestina do Cariri, ó. Como assim Palestina do Cariri? Existem 3 Palestinas no Ceará. Eu tenho uma Palestina do Cariri, eu tenho uma Palestina da região da Meruoca e eu vou ter a Palestina junto a Oroz. Por isso, a denominação de Palestina do Cariri, né? São Félix, São Miguel e Uburanas, né? Você vai perceber, entre outras coisas, que muitos desses nomes terão conotação de origem indígena, entre elas aí Uburanas, né? Ou seja, a falsa umbu. Ou se parece um umbu, uma fruta, só que não é comestível. E aí, em 2020, dados do IBGE, Mauriti passa a ter 10 distritos. É um erro muito comum para os candidatos não contarem a sede como distrito. Ó. Primeiro distrito, o próprio Mauriti. Anauá, Buritizinho, Coité, Nova Santa Cruz, Palestina do Cariri, São Félix, São Miguel, Uburanas e Olho d'Água, né? E aqui a nossa distribuição. Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado. Por quê? Esse mapa à sua direita, da sua tela, é o mapa do IPES. E você vai ver que não estão registrados aqui todos os distritos. Ó, não estão registrados todos os distritos. O mapa de 2007. A partir de 2017, o IPES não publicou mais mapa dos municípios, certinho?
E outro equívoco, ó aqui, ó. Se você acessar a prefeitura de Mauriti, lá vai ter uma diferença de 30 quilômetros. Lá vai estar dizendo que a área territorial de Mauriti é de 1.049. Só que essa informação aqui, ó, é a informação oficial do IBGE. Por isso, a gente manda todas as informações. 491 quilômetros da capital, de acordo com a prefeitura, e 406 quilômetros, de acordo com o IPES, em linha reta. Ok? Ou seja, sem considerar a curvatura, será uma distância menor. Algumas modificações em 2014, ocorreram modificações da classificação do Ceará. Então, nós vamos ter mesorregião no sul cearense, microrregião, que é a região de influência direta, o município de Barro, região imediata, Brejo Santo, né? E região intermediária, nós vamos ter Juazeiro do Norte. No entanto, o município de Mauriti não faz limites com Juazeiro do Norte. Tranquilo? Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês. Opa, mensagem aqui. Reinaldo, sempre vai prevalecer o caráter federal, certo? Recentemente eu tive agora acesso a um livro, eu estou batendo muito cabeça com isso, um livro que eu estou preparando material para outro concurso, e o livro não tem referência bibliográfica, né? Então, se não tem referência bibliográfica, a gente questiona a validade das informações. Aqui não, aqui é informações do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que delimita, é ele que define onde começa, onde termina, é ele que vai definir, inclusive, os caracteres ou características populacionais. Por exemplo, em Mauriti, qual é a população predominante? Parda ou negra? Só para ver do que é que vocês são feitos. Parda ou negra? Pronto, uma questão simples de prova. População predominante de Mauriti é parda ou negra? Olha a natureza da pergunta. Meninos, e se eu disser para vocês que a população predominante é negra? População predominante. Foi o que eu perguntei. Se eu tivesse perguntado qual é a etnia predominante, a etnia predominante é parda. Por que essa diferença? População negra é a população parda mais a população preta. Vocês são mais duas. Preta, parda e ainda entra a população autodeclarada. O indivíduo pode ser loiro do olho azul, com sobrenome alemão. Se ele se autodeclarar pardo ou negro, na forma da lei, ele será identificado como pardo ou negro. Por isso, os concursos públicos têm estabelecido as chamadas câmaras de heteroidentificação. É a câmara, é a bancada que vai dizer se você é negro ou é pardo. E eu vou só antecipar para vocês, tá? Eu digo isso como concurseiro, como professor de concurso. Continuo, já passei alguns concursos e tal, e continuo fazendo concurso. Se você concorrer, você pardo, concorrer numa vaga com negro, ou negra, o negro leva. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar nas vagas, de cotas ou não, e aloprar, fazer o máximo de pontuação possível. Por quê? Porque quando se adota o sistema de cotas para concurso, a nota de corte para o cotista é menor. Eu dou como exemplo o concurso que teve em Fortaleza, a nota de corte para professores foi 52, a nota do cotista 45. Tem uma diferença, pesa. Aí, Brando, eu não entro nas cotas, use a lei ao seu favor.
Acabou. Não tem uma lei que lhe garante esse acesso? Faça. Morreu. Aí eu sou PCD. Entre. Morreu. Use a lei ao seu favor. Tranquilo? Vamos embora, meninos. Deixa eu avançar aqui para a gente começar a resolver as nossas questões, porque senão o nosso tempo estoura. Bora lá. Nós estamos aqui na área territorial do maravilhoso município de Mauriti, salvo engano, terra do humorista Zé Modesto. Se a minha memória não me prega peças, tá? Bora lá. Mauriti tem ao norte, nós vamos ter o município de Barro e o município de Monte Oreb, na Paraíba, ó. Tanto é que o sotaque do povo do Mauriti sofre uma influência do sotaque paraibano, tá? Ao sul, nós vamos ter Brejo Santo, né? Leste, Bonito de Santa Fé, na Paraíba, e Conceição da Paraíba, certinho? Cuidado. Por que eu estou dizendo cuidado? Porque existe uma informação também sobre a proximidade de Mauriti com Pernambuco. Pernambuco, tá? Dependendo da informação que você vai pegar, você vai ter aqui no leste Paraíba e também Pernambuco. Só que o IPES não tem esse registro. Por isso eu coloquei aqui. Mas a URCA colocou em uma das suas questões essa proximidade. E aqui na porção oeste, o município de Milagres. Tranquilo? Ó? Aqui eu recortei a informação, ó. Recortei a informação para que você tenha acesso a todas as possibilidades. Por exemplo, essa informação aqui, ó, olha o que é que ela colocou, dizendo que Mauriti faz limites ao sul com Milagres, Penaforte e Ipubi. Cadê Penaforte aqui, gente? Ok? Então, cuidado quando vocês pegarem essas informações de IA. Olha outra informação aqui estranha, ó. Ao norte, município de Jati e Brejo Santo. Mas olha só onde é que está Brejo Santo. Então, essa informação é informação de IA. Tanto é que eu nem descaracterizei. Deixei do jeito que ela estava. Tenham cuidado ao coletar as informações. Motivo: você pode ter problemas sérios. Outra informação sem pé nem cabeça. Só aqui, ó. Essa IA está dizendo que Mauriti faz limites com o Crato. E aqui os nossos distritos, tá? Esse mapa já com os distritos corretamente definidos, ó. Palestina do Cariri, Mauriti Sede, Buritizinho, Olho d'Água, São Félix, Anauá, Nova Santa Cruz, São Miguel, Coité e Uburanas, certinho? E aí os acessos ao município de Mauriti, CE 397, 364 e conexão com acesso à BR-116. E aqui eu coloquei, mas Mauriti não faz parte da região metropolitana do Cariri, mas é comum ao programa da URCA cobrar esse aspecto. Você vai ver aqui, ó, Várzea Alegre, na região metropolitana, Nova Olinda, Várzea Alegre, não, perdão, Farias Brito, Nova Olinda, nós já fizemos concursos aqui, né? Missão Velha, a prova vai acontecer esses dias, né? Caririaçu, breve, Juazeiro, aguardando o edital, né? Estão falando também outro concurso para o CRAP, Barbalha, em breve acontecerá a prova. Aqui, ó, o que está aqui fora, aqui, ó,
não faz parte da região metropolitana do Cariri, né? Outra pegada que pode ser cobrada também, é muito comum a Urca cobrar Geoparque Araripe. Geoparque Araripe, ó. Aqui nós temos os geossítios Santana do Cariri, Crato, Barbalha, Missão Velha, Juazeiro, Nova Olinda, inclusive a sede do Geoparque, a sede administrativa do Geoparque Cariri é no Crato. E aqui as características, tamanho, IDH e população em 2021. Nós sempre trabalhamos com a população de 2022 e a população de 2024, uma estimativa, uma contagem parcial. Lembrando que Mauriti não está na RMC. Se você voltar para cá, você vai ver que Mauriti nem aparece aqui, ó. Não está dentro da região metropolitana do Cariri, tá? E você vai ver também o tamanho, a área territorial, ó. Ao tamanho do Crato. Depois do Crato, né, em área Santana do Cariri, depois Santana do Cariri, Missão Velha. Tranquilo? E aí, primeira questãozinha, ó. Prefeitura de Mauriti, 2010. Eu tive cuidado de só colocar questões que já haviam acontecido em concursos anteriores. Para quê? Para você ver a variação dessas questões. Certinho? A variação dessas questões. Tenha muito, muito cuidado. Tenha muito, muito cuidado. Certinho? É para ser 0800 essa questão. Mas antes eu vou sair daqui, voltar aí para vocês, para ver se tem ou não alguma dúvida, e aí nós avançamos nas nossas questões. Beleza? Opa, mensagem aqui para nós. Prontinho. Bora lá. Já tá respondendo a questão, João. Ó, nós estamos ainda dentro de um prazo, vai dar certo aqui. Gente, as questões eu coloquei de nível médio, algumas questões de nível fundamental, né? E coloquei também, acho que uma questão de nível superior, salvo engano, né? Todas questões já ocorridas anteriormente, né? De concursos anteriores na região ali de Mauriti, certinho? Só tem uma questãozinha aí, tenham cuidado com essas questões. Por quê? Porque pode ser que, às vezes, o gabarito oficial dê um bug, né? Às vezes acontece de o gabarito oficial apresentar uma alternativa que não faz muito sentido. Quando isso acontece, aí nós vamos lá e fazemos a interposição, né? Interposição de recurso. Certinho? Tranquilo? Opa, questão aqui. Bora lá. Letra E? Que letra E, Débora? Essa questão não tem letra E, não. Essa prova de 2010 não tinha alternativa E. Só tinha alternativa A, B, C, D. Beleza? Vamos lá. Deixa eu agora resolver a primeira questão com vocês. Colocando aqui na tela, primeira questãozinha. Vamos lá. Cuidado. Certinho? Assinale a alternativa correta quanto à origem da palavra Mauriti. Mauriti. Certinho? A sua origem é africana e denomina a palmeira um buriti, que significa árvore que dá sumo. Sua origem é europeia e denomina a palmeira o buruti, que significa árvore que dá sumo. Sua origem é asiática e denomina a palmeira o buriti, que significa árvore que dá sumo.
e sua origem é tupi, e denominam a palmeira uburiti, que significa árvore que dá sumo. O gabarito oficial, tá, desta prova apresentava como alternativa correta, por incrível que pareça, o item A. Só que essa palavra, ela não é de origem africana. Essa palavra é de origem tupi. Consequentemente, a minha primeira questãozinha é o item D de dado. Olha a segunda questão. Ainda da Prefeitura de Mauriti de 2010, no ensino fundamental. Assinale a alternativa correta quanto ao início do povoado que deu origem ao município de Mauriti. Você vai eliminar 3 itens absurdos. Se a questão é ABCD, você bate o olho em cima e vai eliminar 2 itens. Se é ABCDE, você bate o olho em cima e elimina 3 itens, sem muito trabalho, certinho? Primeiro item que você vai eliminar: nunca houve uma lagoa com esse nome. Maurititia, nunca. Então você descarta o item D. Sem medo de ser feliz. Muito menos a lagoa chamada Cuigueza. Descarta também. Pronto. E aí você fica na dúvida entre o item A e o item B. Ó. Quitacesse elimina aqui a lagoa originalmente Quixesse. A nossa alternativa, item A de aprovação. Vamos aí para a questão número 3. Nós já saímos agora da questão de 2010 do ensino fundamental e pulamos para a questão de nível superior 2018. Essa daqui foi elaborada pela URCA, a nossa banca escolhida para o certame. E dê uma olhadinha, um agravante que essa questão traz. Ó. Ele quer a alternativa errada. Errada. É o pior tipo de questão que nós podemos encarar. Tá? Vou até sair daqui, voltar aí para vocês. Beleza? Por que esse tipo de questão é o pior tipo de questão que nós podemos encarar? Opa, mandaram a mensagem aqui. Por um motivo. Quando você está buscando a questão correta, encontrou a questão correta, acabou o seu problema. Encontrou a questão correta, PT saudações. Quando se busca a alternativa incorreta ou errada, você tem que justificar o motivo pelo qual as outras questões são verdadeiras. Você tem que saber 4 itens, por que é que eles são verdadeiros. Não é só encontrar a errada. Você encontra errada e tem que justificar as demais. Isso demanda algum tempo. Por exemplo, a nossa prova vai ter em média quantas questões, meninos? 40, 50, 60? Me digam aí. Vamos lá. 50, né? Multiplicação básica. 50 vezes 5. As questões são A, B, C, D, E. 50 vezes 5, 250 itens. Se nós não tivermos assertivas. Assertiva 1, 2, 3, 4. Ou seja, não é só conhecimento, é estratégia, é ritmo, é tempo de resolução. Considerando a nossa prova, tá? Você vai começar por qual assunto? Português, legislação específica, conhecimentos gerais, qual? Qual é a dica que você tem, já é concurseiro há algum tempo, qual é a dica que você tem para começar a prova? Não, eu vou fazer para professor, então eu vou começar por didática, que tem mais questões. Eu vou começar pela língua portuguesa, que tem mais questões. Ou se tiver redação, eu vou começar por redação.
Dica de quem já faz concurso há algum tempo e já passou em alguns concursos também. Comece pela sua zona de conforto. Comece, se você tem específica, comece pela sua específica. É o seu feijão com arroz. É o que você faz todo dia, que você domina. Começa com ela, que você ganha tempo. Não tem específica, começa com redação. Faz o rascunho da redação, pensa na redação, volta para a prova enquanto as ideias vão se conectando para ganhar tempo. Por que isso? Não adianta, gente. Não adianta você comer a prova pelo pé e não ter tempo hábil para marcar o gabarito na pressa, perder questões importantes. Tranquilo? Podemos voltar aí para a nossa próxima questão? Bora. Vamos lá resolver as nossas... Eu acredito que a gente vai conseguir resolver umas 10 questões, mais ou menos, né? Se der certo, eu acho que tudo. Mas não garanto todas as 16. Bora lá. Nós estamos na nossa terceira questão sobre o Geoparque. Geoparque Araripe. Olha a terceira. Sobre o Geoparque Araripe, assinale a alternativa errada. A questão está solicitando a alternativa errada. Errada. Então vamos lá. Está localizado no sul do Ceará? Sim. Na região do estado do Ceará? Ok. Pernambuco? Ok. Piauí? Ok. Como é que você sabe disso? Você vem para cá, ó, Cearazinho de açúcar, desenhado aqui, né? Para cá nós vamos ter o Piauí, né? Para cá eu vou ter o Rio Grande do Norte. Para cá eu vou ter a Paraíba. E para cá eu vou ter Pernambuco. Olha o Geoparque, ó. O Geoparque está nessa região aqui. Então o item A é verdadeiro, não me interessa. C. Devido ao seu caráter diversificado em atuação, o seu trabalho trata de diversos aspectos, indo além do tratamento das bacias fósseis, tratando também do estudo sobre os processos humanos e históricos do Cariri. Sim, a chegada do homem no Cariri, verdadeiro. E quando nós falarmos de Cariri, nós temos Cariri cearense, Cariri pernambucano, Cariri paraibano e Cariri piauiense. Então a C e a A são verdadeiras. D. O Geoparque Araripe é o pioneiro, o primeiro da América do Sul. Verdadeiro também. Então, a dúvida é entre a B e a E. A sede de gerenciamento do Geoparque está localizada no Crato. Verdadeiro. Questão simples. Por quê? No item B, ele afirma que o Geoparque vai estar envolvido com o Maciço do Baturité e o Sertão Central. Gente, de novo, ó, Cearazinho de açúcar. Tá aqui o desenho do Cearazinho de açúcar. Aí você vai ver, ó, traça aqui o meio. Sertão Central é isso aqui, ó. 25 municípios. E o Geoparque está aqui, na porção sul. Consequentemente, como eu estou buscando a alternativa errada, a minha opção B de bola. Questão número 4. Outra questão ruim, ó. Essa questão, também de Mauriti, também pela banca Urca, está perguntando sobre a região metropolitana do Cariri. Mas o Mauriti não faz parte da região metropolitana do Cariri. Ok? Muita calma nesta hora. De cara, para você lembrar da região metropolitana do Cariri. A região metropolitana do Cariri, ela se formou a partir de 3 cidades que formam o circuito chamado Crajubá. Cra, Juazeiro e Barbalha. Ok? Então você vem para cá, ó. Primeiro, faz parte. E aí eu deixei em letras garrafais, ó. Exceto. Se você passar a mão, isso é um braille, você consegue sentir. De acordo com dados da Secretaria das Cidades do Estado de Ceará,
O conjunto urbano da região metropolitana do Cariri, RMC, está situado a uma distância média de 600 quilômetros das duas metrópoles regionais nordestinas mais próximas, Fortaleza e Recife. Inclusive, essa classificação já está desatualizada. Fortaleza e Recife não são mais metrópoles regionais. Eram em 2018. Agora são metrópoles nacionais. São metrópoles que influenciam não apenas a sua região, mas influenciam também o país. Então, o item A é verdadeiro. Na sequência, item B, verdadeiro. Item C, verdadeiro. Item D, verdadeiro. Ó, aqui, ó. Perdão, gente. Mauriti, 0800. É só lembrar que a região metropolitana do Crato tem 9 municípios. E essa questão, ela pode ser classificada como uma questão de nível médio. Nível médio. Não é uma questão de nível difícil. De nível médio. Tranquilo? Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês, ver se tem alguma dúvida. Senão, nós avançamos no nosso conteúdo. Bora lá. Dúvidas até aqui? Opa, mensagem. Pronto, a Débora está acertando tudo. Ó, 4 questõezinhas. Até aqui, tranquilo. As primeiras questões de 2010, ABCD. As questões de 2018, ABCDE, dentro do perfil da banca URCA. Certo? Bora lá. Próxima questãozinha. Vamos ver se tem uma questão que eu gosto de chamar de questão PL. Né? O que é a questão PL? A questão para lascar. Aquela questão que vem num nível absurdo. Se tá difícil para nós que estamos estudando, imagine para o cara que vai cair de paraquedas achando que essa prova vai ser um passeio. Prontinho. Questão número 5. Nível superior, prova da Prefeitura de Mauriti. Elimina os absurdos. O que sobra é a resposta. De cara, Mauriti não está na porção norte do Ceará. Ó. Desenhos horríveis com o professor Brando. Pronto, ó. Aqui o Cearazinho de açúcar. Toda vida que eu faço fica mais feio. Tá aqui o nosso norte, é o Oceano Atlântico. Tá aqui a porção sul. Ok? 0800. Onde tiver norte, você já elimina. Ó. Elimina a D. Elimina a E. Não pode ser centro-oeste, não tem como. Não é centro-meridional. O que é meridional? Sul. Centro-sul? Não, não é. Aí você vem para cá e elimina. Eliminou 3 itens em 30 segundos para ganhar tempo. E aí você vai ver a safadeza do cara que montou a questão. Localizada na região sul do Ceará, localizada na região sul do Ceará, só que não está no Sertão Central. O Sertão Central, como nós vimos há pouco, você faz aqui uma cruz, ó. Sertão Central é isso aqui. E tá mais ao sul, eu venho para cá, elimino essa, a nossa alternativa, item B de bola, tá? Questão número 6. Ridícula. Questão ridícula. Nível fácil. No entanto, essa questão de nível fácil, ó, ela está respaldada numa questão histórica. A pessoa, quem elaborou a questão, teve o trabalho de buscar uma bibliografia, não ficou procurando apenas em sites do IBGE, no IPESP, não. Correu atrás de uma bibliografia, colocou um trecho, mas a questão ainda assim é simples. Bora lá. A Capela de Nossa Senhora da Conceição nasceu numa área doada pelo capitão Miguel Dantas, no cumprimento de uma promessa alcançada para livrar-se do cólera morbus em 6/7
perdão, 6/9, que é setembro, de 1870. De acordo com as informações da autora acerca dos atos fundadores do município de Mauriti, podemos entender que a fundação do município se deu no contexto histórico. Pronto. Ele quer saber quando é que o município foi criado. Primeiro, não foi república, porque a república no Brasil só passa a existir a partir de 1889. Se não foi república, também não pode ter sido Estado Novo, que é o período de Vargas, não pode ser também no período da redemocratização, 1946. Aí nós ficamos entre Brasil Colônia e Brasil Império, tá? O que é o nosso Brasil Colônia? O Brasil Colônia, ele vai de 1530, quando começa o processo de colonização do Brasil, de fato, até 1808. 1808, quando chega a família real portuguesa. E como nós estamos falando de 1870, você elimina essa daqui, por tabela, questão número 6, é de escola. Brasil Império, primeiro reinado e segundo reinado. Tranquilo? Questão número 7. Não é uma questão muito boa. Certinho? Não é uma questão muito boa. Não modifiquei a questão, mas hoje nós teríamos um problema aqui, nessa questão. Certinho? Questão número 7. Um minutinho aí para você desdobrar a questão número 7. E vamos passar o rodo. O município de Mauriti tem 10 distritos, tá? Entre os distritos não tem mirante. Então você elimina o item E. Não tem também Gavião. Isso aqui é de Pacatuba. Descarta. Não tem também Dom Quintino. Descarta também. E se eu descartei Dom Quintino na C, eu consigo eliminar Dom Quintino na B. Certinho? Pronto. Questão resolvida, certo? Não. Por quê? Porque em 2018, nós ainda poderíamos aplicar a expressão Palestina. Mas hoje, para reformular essa questão, eu tinha que colocar de que era Palestina do Cariri, porque nós vamos ter 3 regiões definidas como Palestina: Meruoca, Oroz e a região aí de Mauriti. Tranquilo? Até aqui, meninos, tudo na paz. Dúvidas? Mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos. Nós já estamos na 7ª questão. São 16 questões. Eu acho que a gente chega até a 11ª, mais ou menos. Beleza? Podemos seguir? Nenhuma dúvida com respeito aos distritos de Mauriti? Você viu que a pessoa elaborou a questão lá em 2018. Não fiz a modificação. Mas se fosse hoje, haveria espaço para interposição de um recurso. Certinho? E quando nós interpomos recurso, nós temos que ter um seguinte cuidado. Eu vou interpor recurso contra uma determinada questão para anular ou para modificar esse gabarito. E no processo de anulação, quem acertou a questão leva e quem errou também leva. No processo de existindo a alternativa, aí você interpõe o recurso para mudança de gabarito. Isso beneficia a pessoa que acertou a questão e estudou. Certinho? Vamos lá, vamos para a questão número 8. Questão número 8. Das nossas 16 questões.
Pronto, tá? Questãozinha sobre os limites do município de Mauriti, ok? Ou essa questão, eu tenho certeza que na época deu problema. Na época deu problema, certeza, tá? Mesmo assim, vamos lá, vamos passar o rodo para facilitar e ganhar tempo. O que eu tenho certeza plena que não faz limites. Rio Grande do Norte. Você vem para cá e já elimina o item A. 0,800. Sabemos também que não faz limites com Jati. Elimina também. Muito menos com Barbalha. Elimina também. Eliminei 3 de 5 itens. 3 de 5 itens, tá? E aí nós ficamos com duas alternativas. Milagre, Brejo Santo e Barro, com certeza faz. Né? Mas Porteiras e Caririaçu, não. Consequentemente, nós temos aqui como alternativa o item E de escola. Questão número 9. Essa é definitivamente a pior das questões. Né? Primeiro, que vai tratar de um aspecto socioeconômico de Mauriti, e segundo, né, é um assunto que dá margem a várias interpretações. Mas vamos desdobrar aqui. Segundo a autora Mary Ismênia SDN de Figueiredo, considerando os dados coletados de 94, olha só onde é que o cara foi buscar a informação. 94, de um concurso de 2018. E a informação é ainda mais antiga do que essa. Mauriti foi o terceiro maior consumidor de energia rural da região. O processo de eletrificação em Mauriti tem início ainda, segundo a autora, em 48, com a chegada do primeiro motor de energia e, posteriormente, com a chegada de energia de Paulo Afonso. Sobre a eletrificação em Mauriti, é correto afirmar, certinho? Não é uma questão boa. Mas vamos lá. Você vai passar o rodo geral. Mauriti foi um município pioneiro no interior do estado do Ceará no processo de eletrificação. Nunca. Até porque nós tínhamos municípios mais antigos e de maior poder econômico, como Crato. Então, você vem aqui e elimina o item A. B. O município de Mauriti se apresenta como uma das menores taxas de consumo de energia. Nunca. O próprio texto fala que foi o terceiro maior consumidor. Então, quando tiver um texto, uma referência bibliográfica, e essa questão tiver uma contradição em relação ao item, eu automaticamente vou eliminar. O texto contradiz o item B e vice-versa. A e B devidamente eliminada. C. Quando ainda não contava com a eletrificação do sistema no estado do Ceará, a cidade de Mauriti era abastecida de energia pela rede que vinha do estado de Pernambuco. Nunca. Paulo Afonso é da Bahia. E antes da chegada de Paulo Afonso, o próprio texto fala que era um motor, né? Um motor movido a diesel. Então, vem para cá e elimina o item C. Essa questão é basicamente interpretação de texto. Lê o texto e responde as questões. T. Com a sua economia girando em torno de atividades rurais, os governos de Mauriti não tiveram grandes preocupações em desenvolver um sistema de eletrificação na cidade. De novo, trouxeram um motor para gerar energia, ainda na década de 40. Então, havia uma preocupação com a eletrificação. Você vem para cá, elimina essa questão. Nossa alternativa, item E de escola. E a nossa 10ª questão, que não é uma questão boa, porque vai exigir que você lembre da composição, né,
da região metropolitana do Cariri, certinho? E, apesar de ser uma questão relativamente antiga, né, tem 7 anos, ela já traz a informação de que o Ceará tem 3 regiões metropolitanas. A de Fortaleza, que é a primeira de 73, a segunda, que é o Cariri, de 2009, e a de Sobral, que é de 2016, tá? Mas antes disso, deixa eu voltar aí para vocês, ver se tem alguma dúvida, senão eu avanço na resolução das nossas questões. Opa, mensagem aqui, prontinho. Meninos, até aqui, de boa, tranquilo, nós alternamos em questões de nível fácil, uma ou outra questão de nível mediana, e eu acho que ainda não apareceu uma difícil. Eu acho que a 10ª pode ser classificada como difícil, né? Tradicionalmente, eu coloco questões autorais, aí se a turma formar, aí a gente coloca as questões autorais, porque os assuntos se repetem, mas as questões não se repetem. Então, eu, professor Brando, e o IB, nós temos esse cuidado de elaborar questões para diversas áreas correlatas, né? História, geografia, atualidade, conhecimentos gerais. Tranquilo? Vamos aí para a nossa 10ª questão desses poucos minutos que nos restam. Vamos desdobrar aqui a nossa 10ª questão. Vamos lá. 10ª questão. Segundo o IPES 2016, o Ceará apresenta 3 grandes regiões metropolitanas, Fortaleza, Sobral e Cariri. No que diz respeito à composição dos municípios que formam a região metropolitana do Cariri, indique a alternativa correta. Certinho? Indique a alternativa correta. Vamos lá. Ele quer saber a alternativa correta. Ele quer saber quais são os municípios que compõem a região metropolitana do Cariri. Então, isso exige que eu saiba os 9 municípios. Então, sei que Saboeiro e Iguatu não fazem parte. Primeiro que eu elimino. Na sequência, Campos Sales, tá? Não faz parte. Né? Tá aí no item E. Aí vou para a questão do item D. Tauá, fica nos Inhamuns, não faz parte. Antonina do Norte, menos ainda. Elimino o item D. Aí vou para C, tá? A C é bem complicada. Ó. Juazeiro do Norte, Crato, Grangeiro não faz parte. Venho para cá, elimino a C. Vamos para B. Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Assaré, Missão Velha, Altaneira, Farias Brito, Brejo Santo, Santana do Cariri. Ó. Olha aqui. Brejo Santo. Tá? Cuidado. Outra. Assaré. Né? É só você recordar, vamos voltar aqui para a nossa região metropolitana, ó. Bem aqui, ó. Onde é que está Assaré? Bem aqui assim. Olha onde é que está Brejo Santo. Bem aqui assim, tá? Mas a questão não é muito boa, porque exige que você lembre dos municípios que compõem a região metropolitana do Cariri, ok? Então, resolvi aí o item C, D e E. Na sequência, elimino o item B. A nossa alternativa, item A. Talvez essa possa ser corretamente classificada como uma questão difícil. Você tinha que recordar o nome de todas as cidades que compõem a região metropolitana do Cariri. E eu acho que essa está repetida, né? É isso? Deixa eu ver se está repetida. Né? É. Parece com a primeira, mas não é não. Né? Parece muito com a questão que nós já resolvemos, mas ela é diferente. Porque ó, ela aparece aqui, por exemplo, Araripe, né? Não é, porque é na região norte. Ó. Aí você vai eliminando. Não é norte, não é centro meridional, né?
não é Sertão Central e não é Jaguaribe. Então, a 11ª é uma questão de nível fácil, muito parecido com a questão que nós resolvemos anteriormente. E a 12ª, né, boa, né? Muito parecido, o texto da mesma autora, só que com uma pegada diferente. Sobre a criação da Capela da Padroeira, que simboliza o marco inicial da história do povo de Mauriti, a autora Merismênia SDN Figueiredo afirma: a Capela de Nossa Senhora da Conceição nasceu numa área doada pelo capitão Miguel Dantas no cumprimento de uma promessa alcançada para livrar-se do cólera morbus em 6 de nove de 1870. Considerando essa citação, a alternativa incorreta sobre a fundação de Mauriti, aí você vai para a questão. Fator religioso é de relativa importância, enorme importância, né? A tradição católica religiosa. B. A formação histórica da cidade de Mauriti foi organizada a partir de iniciativa de sujeitos históricos com participação da religiosidade. Verdadeiro, né? A figura de um coronel, de um capitão, doação de terras, sesmarias, a historicidade vinculada à religião. C. Mesmo contando com poderes econômicos e religiosos da Igreja do Cariri, a criação da capela necessitou do apoio de lideranças políticas e sociais do lugar, com certeza, incluindo a doação de terras. Eliminei a A, B e a C. A criação da cidade de Mauriti, naquele momento, foi um ato exclusivamente. Chegou na prova, viu um advérbio, fica esperto, fica preocupado. Não foi exclusivamente político. Então, venho para cá, elimino a minha questão. Alternativa D de dado. Deixa eu voltar aí para vocês. Prontinho. Meninos, eu vou só mostrar o gabarito para vocês, tá, do nosso horário, vai começar uma segunda aula daqui a pouco, né? Então, deixa eu só mostrar o nosso gabarito para você printar, se você não tiver tido acesso. Lá no finalzinho, nós resolvemos aí nossas 12 questões das nossas 16, mas é uma aula aberta, né? Aula inaugural. E aqui, no finalzinho, as nossas questões. Tranquilo? E embaixo, as minhas redes sociais. Ok? Opa! A todos vocês, bom descanso para quem vai ter descanso, porque dormir só quando eu morrer. Meu trabalho continua. Abraço, até a próxima aula. Fui!